Paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, Deus abençoe a tua vida em nome do Senhor Jesus. Você está no canal Semeando Fogo. Sou o pastor Júlio César Araújo, pela infinita misericórdia, e hoje nós vamos falar sobre retrospectiva 2025. E aí, para abordar esse tema, eu quero abrir a segunda carta a Timóteo, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4, versículo 2 e 3, que diz assim: pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e encoraja com toda paciência e sã doutrina. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Irmãos, o apóstolo fantástico, Paulo, Shaul, para os hebreus, ele aqui tendo uma inspiração do Espírito Santo, porque misericórdia, como ele foi usado por Deus, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O Novo Testamento praticamente é todo do apóstolo Paulo, porque a maioria das cartas que tem no Novo Testamento são dele. E aí ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele fala que nos últimos tempos, nos últimos dias, as pessoas não iriam suportar o santo ensino ou a sã doutrina. E aí elas iriam acumular para si mestres que pregariam, falariam, ensinariam aquilo que elas gostam e desejam ouvir. Toda vez que eu abro as Escrituras, eu procuro, irmãos, trazer um certo equilíbrio, dentro das Escrituras, com relação à nossa vida cristã, porque nós temos que ser equilibrados para não trazer escândalos de um lado e, ao mesmo tempo, não perder a santidade do outro. Então nós temos que ser equilibrados, porque a Bíblia diz que nós devemos ser santos. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. E ainda diz mais: sede santo porque eu sou santo, diz o Senhor. E o santo quer dizer separado, Tem gente que fala assim: eu não sou santo, então tu não é separado. Se tu não for separado, tu não vai subir. Então está falando besteira. Porque o santo é exatamente isso, é sermos separados daquilo que não agrada ao Senhor. Então você está num processo, nós estamos num caminho, estamos em um processo de santificação. E esse processo de santificação, ele tem que ser pautado pela palavra. Então vocês me desculpem, mas uma igreja que não tem ensinamento bíblico, uma igreja que não trabalha com a sã doutrina, irmãos, me perdoe, você está perdendo tempo lá. Eu conheço muitas igrejas que são bênçãos, você olha lá e são abençoados, irmãos são abençoados. Você tem uma igreja de movimento, tem uma pregação, tem uma palavra, canta um corinho, fogo cai, é uma bênção, mas cadê o ensinamento? Cadê a palavra? Cadê o embasamento bíblico? Onde está a profundidade, a hermenêutica, a exegese bíblica, que são ciências da interpretação correta da palavra? Não tem, irmãos, não tem. E aí talvez você me pergunte: mas o que tem a ver isso com a retrospectiva de 2025? E aí eu paro para analisar a minha vida em 2025 e eu falo: Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Por quê? Porque às vezes eu gostaria de não saber demais. Não é que eu esteja me gabando, não é isso, irmãos. É porque eu estudo, eu gosto de estudar. E você vai estudando, cavando, estudando e descendo, cavando e descendo, vendo a interpretação correta, quem está certo, quem está errado. Enfim, você vai lá catucando, e cavando a Escritura, esmiuçando a palavra. E aí você, de repente, bate em um lugar que você fala: Jesus, o que é isso? Bate em outro lugar que você fala: Senhor, o que está acontecendo? Vai para outra igreja e fala: caramba, peraí. Escuta uma coisa aqui que eu falo: Senhor, para.
Aí vai em outro lugar, não, peraí, Jesus. Então quer dizer, fica difícil, irmãos, até mesmo de nós nos encaixarmos em determinados lugares. Ah não, você é perfeito. Não, não é isso não, irmãos. Não é isso, é porque o que acontece? Eu desde que eu me converti, que o Senhor, já sabendo, né, pela misericórdia, que eu teria esse dom, e nem eu sabia que eu tinha esse dom de ensinar, né? A Bíblia fala sobre isso em Efésios, Paulo fala sobre os mestres, e eu não sabia que eu me tornaria um mestre da palavra, né? E isso é muito importante, é algo assim muito tremendo, mas desde o início que o Senhor vem me dando indícios, e pastores vieram falar comigo com relação a aquilo que o Espírito Santo vinha me dando dentro da palavra, ou seja, palavra interpretada, e aí você vai estudando e junta isso, né, o estudo, o teu conhecimento com a interpretação da Escritura correta, com o Espírito Santo vindo, te orientando, o Espírito Santo, né, trazendo em cima de você aquela orientação. Irmãos, quando você junta isso tudo, meu Deus do céu, é uma bênção. E aí eu vejo que tem pessoas que não têm esse mesmo zelo, com a palavra. A Bíblia fala que Paulo, ele foi para a cidade de Bereia. Chegando na cidade de Bereia, ele foi ensinar aos bereanos, e a Bíblia diz que os bereanos pegavam tudo que Paulo falava e abriam as escrituras. Na realidade, eles abriam o Antigo Testamento, a Torá, porque ainda não existia esse monte de cartas que a gente vê, e ali eles iam verificar se o que Paulo estava falando era correto, era certo. Então eles tinham zelo pela palavra, eles tinham cuidado pela palavra, coisas que nós não vemos hoje. A gente não vê isso, irmãos. Então, nessa retrospectiva de 2025, eu falo, Senhor, tem misericórdia, e agora? Porque se você vai numa igreja onde tem esse zelo com a palavra, prega a palavra, ensina a palavra, tem escola bíblica dominical, tal, falta um pouco mais de liberdade do Espírito. Que são aqueles cultos onde o Espírito Santo manda, determina, faz, tal. Falta um pouco mais disso daí, desse movimento do Espírito Santo. Então eu falo, Senhor, está faltando isso aqui, é aquela pimentazinha, está faltando. E aí às vezes a igreja lá se torna até uma igreja muito religiosa. Você chega lá, acontecem as mesmas coisas, não muda, agora canta isso, agora fulano, agora canta não sei quem, agora não sei o que lá, e fica aquela mesmice, e aí o Espírito Santo parece que não tem muita liberdade para operar e para trabalhar. Por outro lado, você vai em outras igrejas onde tem muito movimento, aquele movimento do Espírito Santo, aquela coisa, e canta um corinho, e roda e tal. Eu gosto desse movimento, e faz não sei o que, e pula, não sei o que. Só que eu falo Jesus, e aí? E cadê a palavra? Aí de repente você vai numa outra igreja, onde você vê que tem o Espírito Santo, tem essa liberdade, tem esse movimento, aquela coisa toda, é uma igreja mais equilibrada, tem palavra, tal, mas aí você percebe que o pastor é a estrela, ele é o centro das atenções. E aí o que acontece? Deus não pode usar outra pessoa, porque ele é o centro das atenções. E aí você percebe que ele acaba sendo usado pelo Espírito Santo, mas tem hora que ele quer usar o Espírito Santo. Então quer dizer, irmãos, está muito difícil. Por outro lado, você vai em outros lugares que você fala, Senhor, igreja perfeita não existe, não tem. Não tem, igreja perfeita não tem. Mas sinceramente, irmãos, eu sinceramente, eu falo, Senhor, me ajuda, porque eu quero encontrar uma igreja onde você tenha uma responsabilidade com a palavra e que o poder em cima da palavra se manifeste. Porque era assim com Jesus e era assim com os apóstolos. Eles ensinavam a palavra e depois o poder de Deus se manifestava. E você tinha pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas salvas, pessoas batizadas no Espírito Santo. Você tinha a manifestação do Espírito Santo. Então hoje em dia está difícil você encontrar uma igreja assim, onde essa igreja é baseada em cima da palavra, ensina a palavra. A palavra é o mais importante, e depois vem os sinais em cima da palavra. É isso que eu estou falando. Está difícil, irmãos. Então é essa retrospectiva que eu faço de 2025. Um ano muito difícil, um ano espiritualmente muito difícil, um ano onde você faz muita força para você poder chegar onde Deus quer que a gente chegue, e você perde isso com muita facilidade, enfim, é isso que eu tenho em mente 2025.
sabe? Todos os crentes passando por luta, todos os crentes passando por muita dificuldade. A vida financeira, só a misericórdia, né? A saúde, só o sangue do Cordeiro. As famílias sendo destruídas, casamentos desfeitos, filhos desviados. É a retrospectiva de 2025. Então a coisa está muito feia, está muito violenta. E talvez você fale assim, não, as trevas estão aumentando. Eu concordo, mas não é só as trevas estão aumentando, é a ausência de luz. A treva ela vai aumentar onde tem a ausência de luz. Então quando a igreja é uma igreja covarde, quando a igreja é uma igreja que se retrai, quando a igreja é uma igreja que não veio fazer aquilo que o Senhor determinou que fosse feito, as trevas vão aumentar. Óbvio, lógico, porque as trevas não estão sendo combatidas. E você percebe o ministério do Senhor, ele combatendo as trevas. Você percebe no ministério apostólico, eles combatendo as trevas. E a igreja está indo para onde? E quando o Senhor falou que a gente tem que manietar o valente, entrar na casa do valente, saquear os bens do valente. E aí, cadê? A igreja está fazendo isso? Não está, irmãos. Não está. Tem um monte de oba-oba, um monte disso, um monte daquilo, mas não está. E me perdoe a sinceridade e a franqueza, a maioria está interessada na vida financeira, no econômico. A maioria, sabe? Porque a igreja, se você for perceber, o meu último vídeo foi sobre a parábola do bom samaritano. Se você for perceber, a igreja ela serve para poder auxiliar as pessoas em todos os sentidos, espiritualmente, financeiramente, vai fazer o que puder fazer por você. Só que, você conhece alguma igreja assim? Você conhece alguma igreja que quando você não consegue pagar uma conta de luz, aquela igreja vai lá e paga aquela conta de luz para você? Você conhece alguma igreja onde de repente está faltando o alimento na tua casa e aí eles não querem saber se você está dando dízimo ou não está dando dízimo, eles perguntam, está faltando alguma coisa lá, meu irmão e minha irmã? Poxa, pastor, eu estou com um problema sério em casa, estou desempregado, entendeu? Poxa, não tenho alimento. A igreja vai lá e compra uma cesta básica, monta e enche a tua despensa. Você conhece alguma igreja assim? Então quer dizer, irmãos, igreja é para isso. Igreja é para isso. Igreja não é um PROCON, como tem muitas por aí, que ficam fiscalizando se você é dizimista ou não, se você está dando dízimo ou não, e quando você não dá, misericórdia, sabe? Então tem muitos problemas por aí que eu falo, Senhor, nos ajuda. Por isso que tem um número exorbitante de desigrejados, pessoas que não querem mais saber do sistema, porque isso é um sistema, se tornou um sistema religioso. E aí, ai de mim se eu não estivesse buscando nos montes, se eu não fosse para os montes, se eu não estivesse buscando a minha intimidade com o Senhor, porque, irmãos, está muito difícil. Eu falo para você, tá? Cada vez vai se tornar mais difícil ainda. Então que essa retrospectiva de 2025 sirva não só para mim, mas para você também, para nós analisarmos a nossa vida espiritual, para nós analisarmos aonde você está, em quem você está confiando, qual é a instituição que você faz parte. Será que verdadeiramente eles estão embasados na palavra ou não? Ou são mentirosos, enganadores, falsos, hipócritas, manipuladores, religiosos? Você tem que analisar tudo isso, porque sinceramente, irmãos, igreja sou eu e você. É claro que nós precisamos estar em comunhão com os irmãos, isso é bíblico, estar em comunhão, participar da ceia, né? Enfim, das confraternizações, né? Quando Paulo tinha as festas bíblicas que foram instituídas pelo Senhor, infelizmente se perdeu no nosso meio, e aí o camarada sente falta disso daí, ao invés de colocar as festas bíblicas novamente, ou tentar buscar as festas bíblicas, o que Deus determinou. Aí o que ele faz? Coloca uma festa junina, é uma festa country, é uma festa gospel, é um baile gospel, é um charme gospel dentro da igreja, é um bar gospel, enfim. Por quê? Para suprir aquela necessidade carnal que ele tem. Só que Deus já sabia que o homem precisa disso, e aí ele instituiu as 7 festas, mas foram retiradas do nosso meio, por causa de Constantino, concílio de Nicéia, concílio de Latrão, isso aí é uma outra história. Mas nós temos essa necessidade de comunhão, e você não percebe mais isso, porque um dos grandes problemas que eu percebo, irmãos, e aí eu, para terminar e para fechar, é excesso de santidade. Nós devemos ser santos, sim, separados, termos a nossa Bíblia, a nossa vida
baseada na palavra. Só que eu percebo que em alguns casos tem alguns excessos, de pessoas que se acham santas demais, de pessoas que têm um procedimento santo demais, tudo não pode, tudo é pecado, tudo. E aí é muito complicado, irmãos, porque isso é um extremismo. E aí o extremismo, ele é muito complicado. Ele é muito complicado. Uma hora dá defeito, uma hora dá problema, irmãos. A pessoa, quando ela é extremista demais, uma hora dá problema. Então, por isso que o Senhor era equilibrado, os apóstolos eram equilibrados, e nós devemos viver dentro de um equilíbrio, nem de mais, nem de menos, mas equilibrados. Amém? Que nós possamos fazer essa retrospectiva da nossa vida com as instituições religiosas, a vida espiritual como está. Será que realmente eu jejuei o tanto que deveria jejuar? Orei o tanto que deveria orar? Clamei o tanto que deveria clamar? Busquei, li a palavra, meditei, intercedi pelas pessoas? Enfim, irmãos, vamos analisar isso. Será que eu não estou sendo um religioso? Né? Enfim, tá bom? É um vídeo que eu gravo para mim, né? Para eu ter essa reflexão, e você também. Realmente eu fico muito surpreso, vou ser bem sincero, eu fico muito surpreso porque nós temos no canal 1.145 pessoas inscritas, e aí você grava os vídeos, você publica os vídeos. Eu procuro fazer isso inspirado pelo Senhor, e quando você publica os vídeos, você vai ver lá, porque é natural a gente ver 10 pessoas assistiram, 20 pessoas assistiram. Você pede para deixar o like lá, a pessoa não deixa. Para curtir, a pessoa não curte, porque quando você faz isso, o YouTube ele publica mais o teu vídeo, Você pede para a pessoa se inscrever, a pessoa não se inscreve. Você se inscreve, não assiste mais vídeo nenhum. Não, eu vou me inscrever porque o cara está enchendo meu saco e eu vou me inscrever, mas não assiste mais vídeo nenhum, não acompanha o canal. Você pede para a pessoa compartilhar, a pessoa não compartilha, porque se compartilhasse, realmente o número de visualizações aumentaria. Então, enfim, irmãos, sabe, eu faço a minha parte. Confesso aos irmãos que tem hora que a gente desanima, mas eu faço a minha parte, porque eu levo isso como ministério, abençoando em primeiro lugar minha própria vida, e segundo você que está escutando. Eu tenho certeza disso. E todos os vídeos que eu gravo, tudo que eu falo, você pode abrir a escritura, irmão. Se tiver alguma coisa ali que não está na palavra, você pode me corrigir. Escreve lá: pastor, o que o senhor está falando não está na palavra não. Olha, não achei isso não, o senhor está errado, Pode meter bronca, não tem problema nenhum, tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus. Santo de Israel, ó Deus, na tua presença me encontro, meu Senhor, nesta manhã, nesse dia, meu Pai, 26, ó Senhor, no 12 de 2025. E aí eu posso falar: até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem sido conosco. Então nos ajuda, continua nos usando, continua, Senhor, nos abençoando, continua, meu Pai, trabalhando nas nossas vidas, continua operando nas nossas famílias, operando, meu Senhor, no nosso meio, nos ajudando, Pai, a encontrarmos, meu Senhor, o verdadeiro sentido de todos os dias estarmos orando, jejuando, buscando, clamando. Meu Deus, tantas preocupações que nós temos, tantas distrações que nós temos, mas eu te peço, Senhor, nos ajude, Pai, nessa última semana de 2025, nos ajuda, Pai, a fazermos aquilo que te agrada, aquilo que lhe apraz, aquilo que agrada ao teu Espírito Santo, que te alegra. Senhor, cada ano que passa, meu Senhor, diminui o tempo de espera do arrebatamento, as coisas vão se cumprir, estão se cumprindo, Senhor. O Senhor sabe que não vai ser fácil, a terceira guerra está se desenhando por aí, porque é bíblico. João viu isso, João assistiu isso, Pai, e nós vamos ver, Senhor, isso acontecer, infelizmente. Fome, meu Senhor amado, vai assolar a terra. Meu Deus, desespero, meu Pai, a coisa vai ser feia, enfermidade, tanta coisa está para acontecer, Senhor. Então nos ajuda para que a gente, como igreja, possa interceder, possa clamar, possa buscar, possa descer,
possa, Pai, entrar na tua presença com poder e graça, com ousadia. Louvado seja o teu santo e eterno nome, clamando, enfrentando as trevas, as dificuldades, as lutas, porque, Pai, estamos no Mando Calabante, o Kebinu e Assai, Ebando Calabaçarábia. Senhor, estou sentindo a tua presença, meu Senhor. Estamos numa guerra, meu Pai, é uma batalha, é uma peleja, para nós levantarmos, para orarmos, para buscarmos, para clamar. Meu Deus, é uma guerra e é uma luta, mas nos dá força, nos dá graça pelo teu Espírito, que todo mal possa cair por terra, toda obra do inferno cair por terra, toda frieza cair por terra, toda mormidão cair por terra. Deus, em nome do Senhor Jesus, vai queimando o que não vem de ti, meu Pai, jogando por terra, meu Senhor, toda obra do inferno contra as nossas vidas, meu Senhor, contra os inscritos do canal, contra a minha família, meu Senhor amada, minha mãe. Deus, em nome do Senhor Jesus, as minhas filhas, meu Pai, minhas irmãs, meu Senhor, nossa parentela. Deus, estende tuas mãos de poder para a glória do teu nome, joga por terra e nos ajuda, nos fortalece a cada dia, nos enche a cada dia, nos dá vitória a cada dia, Senhor, nos sustenta a cada dia, Senhor, e nos dirige a cada dia. Santo e poderoso é o teu nome, meu Pai. Entrego cada um nas tuas mãos no dia de hoje, louvando e engrandecendo o teu nome, pedindo, continua conosco, nos dando força, graça, direção, Senhor amado, que nós precisamos para 2026. É o que eu te peço, Deus, e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe poderosamente, tá bom? Hoje eu esqueci, irmão, esqueci mesmo a água que nós costumamos consagrar, mas amanhã eu não vou esquecer não, prometo, tá bom? Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu dia, abençoe a sua família, a sua entrada, a sua saída, aonde você colocar a planta dos teus pés, tá bom, meu irmão? Em nome de Jesus, e minha irmã também. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, e você que não é inscrito, se inscreva, tá bom? Beijo no coração, fique na paz do Senhor Jesus, e não esqueça, ore por mim, que eu oro por você. A paz.